Bem, a partir deste momento a gente já deu início à gravação, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não fique fazendo barulho não, que já estou gravando. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, professor. Certo, tá bom. Então, como de praxe, né, vocês devem ir lá no chat e digitarem o nome completo de vocês para registrar a presença, tá bom? Enquanto o pessoal está chegando. E também, se alguém quiser aproveitar para fazer alguma pergunta antes da gente começar, vocês fiquem à vontade. Pronto, acho que a maioria já digitou o nome. Bom, então vamos lá, né? Então, nesses primeiros minutos sempre a gente tem um pouquinho de interrupção, né? Por causa da entrada dos alunos, mas é importante, nesse momento nós estamos com 33 alunos, né? Então é possível que vai chegar ainda pelo menos uns 20, né? Mas, assim, então vamos ver onde é que nós estávamos no assunto da aula passada. Hoje vai ser a nossa sexta aula. Então, na aula passada, foi a quinta, não é? A gente introduziu o produto interno, né? A gente falou de produto interno, definimos produto interno entre dois vetores, começando definindo medida de ângulo entre dois vetores. Aí a gente definiu propriamente o produto interno, certo? Vimos algumas consequências da definição do produto interno, como por exemplo, você pode usar o produto interno para calcular o comprimento de um vetor, você pode usar o produto interno para obter uma condição de perpendicularismo entre vetores, certo? E até mesmo para calcular o ângulo entre dois vetores. Ok? Depois disso a gente usou, estudou, não é, o conceito de projeção ortogonal, que está diretamente ligado a esse assunto, né, produto interno, a projeção ortogonal de um vetor sobre outro. E aí, com os resultados obtidos sobre projeção ortogonal, a gente pôde provar as propriedades do produto interno, certo? É complicado. Bom, nesse momento está chegando muita gente, né? Mas é assim mesmo, a gente vai tendo algumas pequenas interrupções, mas a gente está na revisão ainda, né? Não atrapalha muito o andamento do que a gente quer mostrar. Bom, e aí a gente, usando as propriedades do vetor projeção, né? A gente pôde, por exemplo, provar essa propriedade aqui, né? A propriedade distributiva
do produto interno. As outras duas propriedades, comutativa e homogênea, elas foram demonstradas sem grandes dificuldades. Certo? Mas a propriedade distributiva, que era mais difícil de demonstrar, realmente a gente fez a demonstração usando uma propriedade que a gente mostrou do vetor projeção, né? Que a projeção da soma é a soma das projeções, né? Na direção de um determinado vetor. E depois disso a gente fez alguns exercícios, né? A gente demonstrou a famosa lei dos cossenos, certo? E eu acho que no caso de vocês eu não cheguei a demonstrar essa segunda propriedade, né, que as diagonais de um losango são perpendiculares, mas no material que eu mandei para vocês, né, está lá feita a demonstração. Eu espero que vocês tenham dado uma olhada. E a gente também fez essa propriedade aqui, né, mostrar que todo triângulo inscrito numa semicircunferência é retângulo, né? Então basicamente foi isso a aula passada, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes que a gente comece a falar sobre o assunto novo agora? Bom, se não temos perguntas, então vamos dar início à parte de assunto novo, né? Então, hoje nós teremos a nossa sexta aula. E a gente vai continuar ainda no assunto produto interno, né? Mas agora aplicando o produto interno sobre essas definições aqui, né? A gente começa definindo o que é uma base ortogonal e uma base ortonormal, certo? Bem, primeiramente, antes da gente entender aí, né, a gente examinar essa definição de base ortogonal, vamos relembrar, quem é que lembra qual é o conceito de base? O que é uma base? No cálculo vetorial, né? Não, a palavra base ela tem muitas conotações, né? Mas assim, no conceito, no cálculo vetorial, o que é que a gente definiu como sendo uma base? Professor, eu posso falar que a base ela fica paralela ao eixo X? Não é isso não. A base é um conjunto de vetores que tem certas propriedades, né? Aí eu quero que vocês relembrem. Podem dar uma olhada aí, pode dar uma afilada aí. Não é um par ordenado, não, professor? Não. Se vocês derem uma olhada aí na aula anterior, nas aulas anteriores, né, quando a gente definiu na segunda aula sobre dependência e independência linear, tem lá o conceito de base, né? Eu acho que é certo. Vamos lá, dá uma pesquisada enquanto os alunos vão. É os LI, né? Tem a ver com LI. É um quê? Um conjunto LI. É um conjunto de vetores LI. Agora, quantos vetores? Um conjunto de vetores LI mais Eu não sei, não. com quantos vetores? Quem é que pode ajudar o colega aí? Ele já disse quase tudo, né? Falta dizer só quantos vetores tem no conjunto. Ninguém se aventura, ninguém pesquisa. Dá uma olhada aí na aula de... Vamos ver aqui, deixa eu dar uma puxada aqui, deixa eu ver. Eu acho que foi na quarta aula, se não me engano. Tá? Aqui a definição. Uma base do espaço tridimensional é qualquer conjunto linearmente independente com três vetores. Certo? Então, um conjunto de vetores linearmente independentes. E a gente aprendeu, né, que três vetores são linearmente independentes quando eles não estão no mesmo plano. Tá certo? Então,
Uma base é um conjunto com 3 vetores que não estão no mesmo plano, que a gente chama de não coplanares. Certo? Bem, aí a gente vai começar essa aula definindo base ortogonal e também base ortonormal. Então vamos ver o que é uma base ortogonal. Então uma base, ou seja, ele já começa dizendo uma base, né? Uma base, ou seja, um conjunto de 3 vetores não coplanares. Um conjunto de 3 vetores não coplanares. É dita ortogonal se os seus vetores são mutuamente ortogonais, ou seja, dito de uma outra forma, o conjunto ABC de vetores, né? O conjunto de vetores ABC é uma base ortogonal se A interno B for igual a interno C, for igual a B interno C igual a zero. Ou seja, isso aqui é uma maneira de dizer que o vetor A é perpendicular ao vetor B, o vetor A é perpendicular ao vetor C e o vetor B é perpendicular ao vetor C. Então isso é o que a gente chama de conjunto de vetores mutuamente ortogonais. Certo? Então, bom, então veja, se eu tenho um conjunto de 3 vetores que são não coplanares, né, aí ele já é uma base. O fato de não estarem no mesmo plano já forma uma base. Aí, se além disso eles forem entre si perpendiculares, né, forem perpendiculares entre eles, aí a gente diz que essa base é uma base ortogonal. Certo? Bom, agora continuando aqui, né? Se além de ortogonal, essa base ela tiver a propriedade especial de que todos os seus vetores forem unitários, se todos os seus vetores forem unitários, unitário quer dizer o quê? Que tem comprimento 1, quer dizer, se eles são todos vetores de comprimento 1, então essa base é dita ortonormal. Certo? Alguém poderia dar um exemplo de uma base ortonormal? A gente já trabalhou com uma. Bom, lembra quando a gente introduziu o sistema de coordenadas no espaço? Sistema de coordenadas no espaço, aí a gente introduziu vetores unitários que tinham a mesma direção e sentido de crescimento de cada eixo, né? Então, por exemplo, quem é que era o vetor que é o vetor unitário na direção e sentido de crescimento do eixo X? Quem é esse vetor? Como a gente chamou ele? A gente deu uma letra especial para ele, né? Um vetor que é unitário. E esse é o J, letra J? Não, é o I. Na direção do eixo X é o I. O J é na direção do eixo Y. E o K é o vetor na direção do eixo Z. Certo? Então, esse conjunto de 3 vetores, né, I, J, K, ele forma uma base ortonormal. Por quê? Porque eles são unitários, todos têm mesmo comprimento 1, né? E entre si eles são perpendiculares, né? O I é perpendicular ao J, o I é perpendicular ao K e o J é perpendicular ao K. Então a base IJK é uma base ortonormal. É ortogonal, claro, mas ela é mais do que ortogonal, ela é ortonormal, porque os seus vetores são, além de ortogonais, eles são unitários. Certo? Entenderam esse conceito? Ou alguém ficou com alguma dúvida ainda? Professor, o senhor repete para mim só o vetor K? O vetor K é o vetor que está na direção do eixo Z, unitário, né? Deixa eu fazer uma figurinha aqui para vocês. Vamos pegar, vou abrir aqui uma... vamos fazer um sistema de coordenadas aqui. Então, por exemplo... Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Pronto, aqui eu tenho um eixo X. Aliás, o eixo X vai ser esse aqui saindo igual.
sistema de coordenadas no espaço. Deixa eu só sair um pouquinho para poder liberar a entrada aqui de um aluno. Olha, aí veja bem, aqui eu tenho o sistema de coordenadas, né? Ó, então, por exemplo, aqui vai ser o eixo X, aqui o eixo Y e aqui o eixo Z. Aí nesse sistema de coordenada espacial, né, e aqui é a origem, né, ponto O. Aí você pega um vetor unitário, eu vou aumentar o tamanho aqui só para ficar melhor de visualizar, né, mas você pega um vetor unitário na direção e sentido de crescimento do eixo X. Então esse vetor a gente chama de I. Aí você pega um vetor unitário, tá, na direção e sentido do eixo Y. Então esse é o vetor J. E agora eu pego um unitário na direção e sentido do eixo Z. Então esse aqui é o vetor K. Então esse conjunto de três vetores, né, IJK, forma uma base ortonormal, porque os vetores são 2 a 2 perpendiculares e cada vetor tem comprimento 1. Né? Então essa é então uma base ortonormal, né? Um exemplo de uma base ortonormal, tá certo? Ok? Entenderam agora? Ok. Vamos agora voltar aqui para os conceitos, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai provar uma proposição. Nós vamos propor uma proposição, né? E vamos prová-la. Então, o que é que diz essa proposição? Ela diz assim: se ABC é um conjunto de vetores não nulos e mutuamente ortogonais, então ABC é uma base ortogonal. Ou seja, isso quer dizer assim, se você pega três vetores não nulos e que 2 a 2 eles são perpendiculares, então isso vai dar uma base. Esse conjunto é uma base. E essa base é, obviamente, ortogonal. Porque há uma pequena diferença entre o que a gente está propondo aqui na proposição 1 e a definição de base ortogonal, né? Porque quando a gente definiu base ortogonal, a gente já disse que era uma base. Começou dizendo, uma base é dita ortogonal quando os seus vetores são mutuamente perpendiculares. Aí aqui a gente está sendo um pouco mais genérico, né? No sentido de dizer assim, se você pega um conjunto qualquer de vetores ABC que são 2 a 2 perpendiculares, aí isso vai dar uma base. Esse conjunto é uma base. E é uma base ortogonal. É fácil de você imaginar o seguinte, a gente pode pegar aqui a figura, eu vou fazer uma demonstração geométrica, depois a gente dá uma olhada aqui nessa demonstração algébrica. Eu vou apagar aqui essa figura. Vamos apagar. Então vamos construir agora o seguinte. Eu vou pegar três vetores, né? Agora não precisa de ter comprimento 1 não, tá? Pode ser comprimentos diferentes de 1. Então vou construir aqui um primeiro vetor. Então suponha que esse vai ser o nosso primeiro vetor. Certo? Então nosso primeiro vetor é esse. Aí agora eu vou pegar um vetor que seja perpendicular a ele. Então aí eu posso pegar um aqui, né? Ou para baixo ou para cima, né? Vou botar aqui um para baixo. Segundo vetor aqui. Bom, aí esses dois vetores, eles estão no plano, né? No plano, na tela do computador, no caso, certo? No plano representado pela tela. Agora veja bem, eu pergunto, bem, agora eu quero pegar um terceiro vetor que seja perpendicular ao mesmo tempo aos dois vetores que eu já tenho. Aí eu pergunto, é possível você ter no mesmo plano onde estão esses vetores, né? Vamos para esse aqui é o vetor A,
Esse aqui eu vou chamar de vetor A. Esse aqui vai ser o vetor A e aqui vai ser o vetor B. Aí agora eu pergunto, é possível a gente encontrar um terceiro vetor que esteja no mesmo plano onde estão A e B e que seja perpendicular a A e a B ao mesmo tempo? Vocês conseguem encontrar algum vetor no plano onde está A e B e que seja perpendicular a A e a B? Existe ou não? Na origem? Não, eu quero saber se tem algum vetor. Eles podem começar no mesmo ponto, né? Você pode todos eles fazer começando nesse ponto aqui, por exemplo, né? Existe algum vetor? Vamos lá, vamos tentar. Vamos pegar um vetor que seja perpendicular a A. Bem, se ele for perpendicular a A, por um lado, se eu olhar ele aqui para baixo, apontar ele para baixo, né? Ele vai ser paralelo a B de mesmo sentido. Se ele apontar para cima, né? Você pega ele apontando para cima, aí o que é que vai acontecer? Bom, ele é perpendicular a A, digamos que C, mas ele não é perpendicular a B, né? Vai ser o que? Vai ser paralelo, né? Ou ele vai ser paralelo de mesmo sentido ou vai ser paralelo de sentido oposto. E a mesma coisa acontece se eu tentar pegar um vetor que é perpendicular a B. O que é que vai acontecer? Ou ele vai ser paralelo a A de mesmo sentido, ou ele vai ser paralelo, né, a A de sentido oposto, né? Tá certo? Então, vamos chamar isso aqui de D para não confundir com o outro. Vetor D. Então veja que é impossível você encontrar no mesmo plano onde estão A e B um vetor que seja perpendicular a A e a B ao mesmo tempo, tá certo? Não é possível você encontrar esse vetor. Então, ou seja, então esses dois vetores que eu escrevi aí, né, eles não servem, certo? Ele não serve para aquilo que eu estou querendo, né, que é encontrar um vetor que seja perpendicular A e B ao mesmo tempo. Então o que é que a gente vai fazer? Bem, então a chance aqui é fazer o seguinte: é você pegar um vetor que não esteja no mesmo plano, né? Então a gente pode construir um vetor que não esteja no mesmo plano. Você pode construir um vetor aqui, por exemplo. Aí sim, você pode pensar nesse vetor como sendo um vetor que está saindo da tela, né? Ele está vindo em direção, a seta está vindo em direção aos nossos olhos. Então aí esse vetor, aí eu posso vê-lo, ele pode ser ao mesmo tempo perpendicular a esse, né, ao vetor B, e perpendicular ao vetor A ao mesmo tempo, tá certo? Então o único jeito é você pegar um vetor que está fora do plano onde estão A e B. Aí, ou seja, então resumindo, né, esse conjunto de três vetores que são 2 a 2 perpendiculares, eles não podem estar no mesmo plano. Eles são não coplanares, então formam uma base. Então isso prova que é uma base, né, porque ele forma um conjunto de três vetores não coplanares. Tá certo? Professor, Oi. Aquele ângulo ali que o senhor fez, um ângulo de 90 graus, é? É para entender que é de 90. Tá bom, obrigado. Certo? Agora vamos ver a demonstração algébrica desse fato, né? Então, essa aí foi, digamos, uma mostração geométrica, mas agora a gente pode ver uma demonstração algébrica, né? Como é que a gente mostra que esse conjunto de três vetores mutuamente ortogonais forma uma base? Bem, ó, o que é que a gente vai fazer? Para mostrar que é uma base, a gente vai tentar mostrar que eles formam um conjunto de vetores LI, certo? E aí, para mostrar que esse conjunto de vetores LI, o que é que você faz? Você propõe a existência de uma combinação linear nula e mostra que essa combinação linear nula proposta é a trivial. Então é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Sejam x, y e z escalares tais que xa mais yb mais ec igual ao vetor nulo.
vamos mostrar que esses escalares são todos iguais a zero. Porque, ou seja, vamos mostrar que essa combinação linear nula é a trivial, ou seja, aquela em que x, y e z são iguais a zero. Vamos ver os cálculos. Bom, por um lado nós temos o seguinte. O que é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, que eu tenho xa mais yb mais ec igual ao vetor nulo. Aí vou usá-la para fazer o produto interno dela com o vetor A. Então, por exemplo, xa mais yb mais ec interno A é igual ao vetor nulo interno A, que é igual a zero, né? Porque vetor nulo interno A é zero. Então eu tenho que o produto interno de xa mais yb mais ec com o A dá zero. Agora, se a gente desenvolve aqui essas contas aplicando as propriedades homogênea e distributiva do produto interno, o que é que a gente obtém, né? Nós obtemos. Por outro lado, temos que xa mais yb mais ec interno A é igual. Ó, aí você aplicando a propriedade primeiramente distributiva, vai ficar xa interno A mais yb interno A mais ec interno A. Agora, aqui no segundo momento, aplicando as propriedades homogêneas, né? Aqui a gente já foi mais. Aqui a gente já fez o seguinte. A gente o yb interno A dá igual a zero. Por quê? Porque como o vetor B é perpendicular ao vetor A, yb também vai ser perpendicular ao vetor A, né? Porque yb é paralelo com B. Então yb interno A é zero. E de igual forma, zc interno A também é zero, tá certo? Eu poderia ter andado uma passagem a mais, né? Usando a propriedade homogênea, esse aqui ficaria y que multiplica B interno A, só que B interno A é zero. E essa aqui poderia ficar z que multiplica c interno A, que também é zero. Então, no final, a única parcela que pode não ser zero é a primeira, né? Então eu tenho xa interno A, ou seja, segunda e terceira parcela são zero, então sobrou apenas a primeira, né? Então vai ficar xa interno A, que é, aí aqui eu aplico a propriedade homogênea, né? Então você vai ter x que multiplica A interno A, tá certo? Que é a mesma... Oi. Desculpa. O senhor pode repetir, por favor, por que yb e zc ficam zero? Não é yb que é zero, não, é yb interno A. É o produto interno de yb com A, certo? Ó, deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu vir aqui para... Vamos chamar aqui novamente aqui. Acho que eu já posso apagar isso aqui. Vamos puxar isso aqui. Só um instantinho que tem uma aluna entrando agora. Bom, vamos ver aqui, ó. A gente tem isso aqui, né? Aí eu estou dizendo para vocês, né, que isso, veja bem, aqui, ó, aplicando o produto, a propriedade distributiva, né, isso aqui vai ficar xa interno A mais yb interno A mais ec interno A. Agora veja, esse yb interno A, por exemplo, o yb interno A, usando a propriedade homogênea, eu posso escrever como um número y que multiplica B interno A. Professor, oi. Esse vetor que a gente fala interno A, pode ser uma escolha aleatória ou eu posso fazer interno B, interno C? Não, nesse momento é tudo interno A, né? Porque perceba que eu estou fazendo, ó, o produto interno dessa expressão entre parênteses, ou seja, isso aqui é uma expressão vetorial, né? Estou fazendo interno com A. Aí eu apliquei a propriedade distributiva, vai ficar xa interno A mais yb interno A mais ec interno A. Entendi. Porque eu estou fazendo
produto, aplicando a propriedade distributiva, né? Então eu estou distribuindo cada parcela vetorial aqui dentro do parênteses com o vetor A. Certo? Só que aí eu estou mostrando o seguinte, que a segunda parcela, é isso que eu estou fazendo separado, a segunda parcela é igual a zero. Por quê? Porque vai ficar y vezes zero, né? Porque B interno A não é zero, A e B não são perpendiculares, então isso aqui dá zero. De igual forma, o ZC interno A, ó, o ZC interno A, usando a propriedade homogênea, você põe o Z para fora. Então vai ficar Z que multiplica C interno A. Aí, ó, como C e A são perpendiculares, C interno A é zero. Então isso aqui vai ficar Z vezes zero. Ou seja, zero. Então, resumindo, né, o que eu estava dizendo, né, a gente adiantou, a gente usou o fato de que essa parcela aqui é igual a zero e que essa parcela aqui é igual a zero. Certo? Consequentemente, o que é que sobrou? A primeira parcela somente, né, que é XA interno A. Agora, novamente, usando a propriedade homogênea aqui, ó, XA interno A é igual a X que multiplica A interno A. Ou seja, X que multiplica comprimento de A ao quadrado. Né? Certo? Aí agora vamos voltar ali na... Vamos voltar aqui na página, nessa página. Então aqui, né, ó, então chegamos que essa expressão XA mais YB mais EC interno A é igual a X que multiplica comprimento de A ao quadrado. Agora, por outro lado, ó, isso aqui eu chamei de 2 asteriscos. Observando a resultado do asterisco, a gente tem que esse mesmo resultado a gente já mostrou que era zero, né? Então, veja, o que é que a gente tem? Que X que multiplica comprimento de A ao quadrado é igual a zero. Então, comparando, como A é diferente, como o comprimento de A ao quadrado é diferente de zero, o comprimento do vetor A é diferente de zero, né? Porque a gente está tomando, lembra que a gente está tomando vetores não nulos, né? Vetores não nulos têm comprimentos diferentes de zero. Comparando 1 e 2, a gente obtém o quê? Que x é igual a zero. Por quê? Porque se x vezes esse número aqui que não é zero é igual a zero, um produto de dois números dando zero é porque um dos fatores tem que ser zero. Como esse fator aqui, o segundo fator não é zero, quem tem que ser zero é x. Certo? Logo obtemos que x é igual a zero. Bom, aí se a gente usar procedimentos análogos a esse, a gente vai obter que y é zero e z é zero. Como? Por exemplo, se a gente pegar, no lugar de fazer aqui o produto interno com o A, se a gente fizer com o B, tá certo? Se a gente fizer com o B, a gente pode fazer, eu vou fazer só mais esse com o B, aí a gente admite o terceiro, tá? Então vamos lá. Ó, vamos lembrar o seguinte. Deixa eu copiar essa parte aqui, porque fica mais fácil. Deixa eu ver aqui, copiar aqui esse comecinho. Pronto, aí aqui, ó. Não, quero ser. Bom, ó. Aí se eu quiser, por exemplo, mostrar que o y é zero, né? Como é que a gente faz? Aí eu vou trocar aqui por b. Então faria, aí eu faço assim, xa mais yb mais ec interno b. Bom, aí veja, por um lado, ó, como xa mais yb mais ec isso aqui por um lado é zero, né? Por quê? Porque lembra que esse vetor aqui, xa mais yb mais ec é o vetor nulo. Então o vetor nulo interno b dá zero, certo? Agora, por outro lado, não. Por outro lado, a gente tem o seguinte, eu posso usar
eu posso usar essa mesma expressão por outro lado. Eu posso usar o seguinte, eu posso usar essa mesma expressão aqui. Opa, não é isso que eu quero aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. Bom, aí eu posso usar nessa expressão a propriedade distributiva, certo? Aí vai ficar xa interno B, xa interno B, mais YB interno B, mais ZC interno B, certo? Aí continuando aqui, ó, aqui usando a propriedade homogênea agora, isso vai ficar igual a x que multiplica A interno B aplicando a homogênea na segunda, eu tenho y que multiplica B interno B, e na terceira Z que multiplica C interno B. Tá? Agora vamos ver o que é que isso dá. Ora, vamos lembrar, né? A interno B é 0, certo? Isso aqui é igual a 0. Esse aqui é igual a 0. E esse aqui do meio eu posso substituí-lo por comprimento de B ao quadrado. Então veja, o que é que acontece? Ó. Por um lado eu tenho que isso aqui é igual a 0, né? Ó. Isso aqui é 0. Agora, por outro lado, isso se resume a quem? A y vezes comprimento de B ao quadrado. Então eu tenho, ou seja, eu concluo, daí eu concluo que y vezes o comprimento de B ao quadrado é igual a 0. Só que esse comprimento de B ao quadrado é diferente de 0, né? Aí se eu tenho um produto de dois números que é 0 e eu sei que um dos fatores não é 0, então o outro é quem tem que ser 0. Certo? Então com isso a gente provaria que y é igual a 0. E aí a gente admite a terceira, ou seja, um raciocínio análogo a esse, né? A gente obtém que z é igual a 0. É só a gente fazer o quê? É só a gente fazer essa mesma conta agora com o C, né? Aqui no lugar do A. Certo? Se eu colocar o C no lugar do A e fizer essas mesmas contas, aí eu vou concluir que z é 0. Tá certo? Então isso demonstra que essa combinação linear nula aqui, ela é trivial, né? Porque x é 0, y é 0 e z é 0. Tá? Então essa é uma demonstração, tá certo? Da nossa... Ok? Alguma dúvida? Podemos ir em frente? Professor, Diga. só para recapitular, o senhor disse que quando os vetores eles dão 0, eles são perpendiculares, não é isso? Não, quando os vetores... o que eu disse foi que quando a base é ortogonal, na base é ortogonal quando os vetores são perpendiculares entre si, né? São não nulos e perpendiculares. Foi isso que eu disse aqui, a definição. Ah, sim. Tá certo, obrigado. Bom, vamos para a segunda proposição, que é um pouquinho mais interessante do que a primeira, que é o seguinte, ó. Proposição 2. Se ABC é uma base ortogonal e V é um vetor qualquer, então vale a seguinte igualdade. Ou seja, se eu tenho uma base ortogonal,
eu consigo uma fórmula bem relativamente simples para a gente obter esse vetor V como combinação linear da base ABC. Tá? Então, ou seja, a gente vai provar nesse caso, se a base for ortogonal, tá? Não é o caso de base qualquer, mas uma base ortogonal. Né? Se a base for ortogonal, então eu posso escrever o vetor V como sendo, né? Ó, esse número aqui, ó, V interno A sobre A interno A multiplicado pelo vetor A mais V interno B sobre B interno B multiplicado pelo vetor B mais V interno C dividido por C interno C multiplicado pelo vetor C. Ó, bom, não sei quantos de vocês, né, vão relembrar, mas essa primeira parcela vetorial aqui, se a gente identificá-la com o assunto projeção ortogonal da aula passada, a gente vai ver que essa primeira parcela é quem? Ela é a projeção ortogonal do vetor V na direção do vetor A. Então, essa primeira parcela aqui, ó, estão lembrados? Ó? Projeção de V na direção de A é um múltiplo do A. Quem é esse múltiplo? No numerador aparece o produto interno que envolve os dois vetores, né, no caso V e A. E no denominador é o produto interno de um vetor por ele mesmo. Qual vetor? Aquele que dá a direção. Então, no caso, como aqui quem dá a direção é A, então aqui vai aparecer A interno A. Isso aqui é o que? A projeção de V na direção de B. Ó. É um múltiplo do B, onde o fator de multiplicidade é uma fração, onde no numerador você tem V interno B, ou seja, envolve os dois vetores, né? o vetor V e o vetor que dá a direção da projeção. E embaixo aparece B interno B, onde B é o vetor que dá a projeção. Certo? E aqui é a projeção de V na direção de C. Ó. É um múltiplo do C, onde o fator de multiplicidade é uma fração, onde no numerador é V interno C sobre C interno C. Tá? Então, na verdade, o que essa proporção está dizendo é o seguinte. Quando a gente trabalha com a base ortogonal, qualquer vetor se escreve como a soma de suas projeções nas direções dos vetores da base. Então, a projeção de V na direção do vetor A, que é o primeiro vetor da base, né? Mas a projeção de V na direção de B, que é o segundo vetor da base, e a projeção de V na direção de C, que é o terceiro vetor da base. Certo? Aí, em particular, se a base for ortonormal, quer dizer, se a base for ortonormal, o que é que vai acontecer? Os vetores serão unitários. Então, A interno A vai ser 1, B interno B vai ser 1 e C interno C vai ser 1. Então aí a fórmula se reduz a essa expressão aqui, né? Se ABC é uma base ortonormal, então V se escreve como V interno A vezes o vetor A, mais V interno B vezes B, mais V interno C vezes C. Certo? Então temos uma fórmula para escrever o vetor V como combinação linear dos vetores de uma base ortogonal e também de uma base ortonormal. Bom, vamos ver a demonstração, ela está aqui no anexo 1. A demonstração ela é bem parecida com a demonstração que a gente fez da proposição 1, tá certo? Então vamos lá. Vamos selecionar aqui o anexo 1, acho que é esse aqui. Bom, então vamos ver, né? Proposição. Se ABC é uma base ortogonal e V é um vetor qualquer, então vale a igualdade. O V se escreve como V interno A dividido por A interno A vezes A mais V interno B dividido por B interno B vezes o vetor B mais V interno C dividido por C interno C vezes o vetor C. Né? Lembrando que essa primeira parcela vetorial é a projeção de V na direção de A, né? Projeção ortogonal de V na direção de A. Essa segunda é a projeção ortogonal de V na direção de B. E essa terceira é a projeção ortogonal do vetor V na direção do vetor C. E em particular vale, se a base for ortonormal, né? Aí a gente reduz a fórmula, o A interno A passa a ser 1, B interno B passa a ser 1 e C interno C passa a ser 1. Bom, vamos demonstrar, tá? Bom, como a ABC é base, existem escalares x, y, z pertencente a R, tal que o V se escreve como xa mais yb mais EC. Né? Então, pelo fato de ABC ser uma base, a gente sabe que pela propriedade fundamental das bases, todo vetor se escreve de maneira única como
uma combinação linear de A, B e C. E aí eu estou supondo que x, y e z são os coeficientes dessa combinação. Certo? Bom, agora vamos fazer a conta, vamos tentar descobrir quem é o valor de x, quem é o valor de y, quem é o valor de z. Tá? Na verdade aqui eu só calculei o valor de x, mas por similaridade a gente pode calcular o valor de y e de z. Então, por exemplo, para calcular o valor do x, o que é que eu fiz? Eu calculei o produto interno de V com A e apliquei as propriedades do produto interno. Então, V interno A. Bom, o que é que dá V interno A? Bom, como V é o vetor XA mais YB mais EC, ó, V interno A vai ser XA mais YB mais EC interno A. Né? Aí, a partir daí, a gente aplica as propriedades, primeiramente as propriedades distributivas. Então, isso vai dar XA interno A mais YB interno A mais EC interno A. Aí agora aplicando a propriedade homogênea em cada parcela, isso aqui vai ficar x que multiplica A interno A. Na segunda você vai ficar com y que multiplica B interno A. E na terceira z que multiplica C interno A. Tá? Acontece que, vamos lembrar, né, como a base é ortogonal por hipótese, né, que é dito que a base é ortogonal. Certo? Como a base é ortogonal por hipótese, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que B interno A é zero, né? B interno A é zero e C interno A é zero. Logo, essa segunda e terceira parcela desaparecem. Então, sobra quem? Sobra apenas x, a primeira, né? X que multiplica A interno A. Como A interno A, que é igual ao comprimento de A ao quadrado, é diferente de zero, aí você divide. Ó, daqui eu tenho que V interno A é igual a x que multiplica A interno A. O que é que a gente faz? Como A interno A é diferente de zero, divide ambos os membros por A interno A. Então, dividindo ambos os membros aqui, ó, divide aqui e aqui por A interno A, você obtém o valor do x. Então, x seria V interno A dividido por A interno A. E aí, de modo análogo, você obtém o y e o z, né? Como é que você faz para obter o y? Bem, você faz o produto interno de V com B, né? Faz V interno B e aí faz essa distribuição. Por exemplo, se eu trocar o A por B aqui, né? Se eu trocar esse A por B, aí aqui ficaria, ó, XA interno B mais YB interno B mais EC interno B. Aí aqui ficaria x que multiplica A interno B, que é zero. Aqui apareceria y que multiplica B interno B. E aqui apareceria z que multiplica C interno B, que também é zero. Então sobraria só essa parcela do meio, que seria y que multiplica B interno B. Aí ficaria V interno B é igual a y que multiplica B interno B. Aí divide os dois lados por B interno B. Aí você obtém aqui o valor do y. Y seria V interno B dividido por B interno B. Para obter o z, você trocaria o A aqui por C. Aqui você coloca C aqui, ó. Aí faria V interno C, vai dar XA mais YB mais EC interno C. Daria XA interno C mais YB interno C mais EC interno C. Aí aqui ficaria x que multiplica A interno C, que seria zero. Aqui ficaria y que multiplica B interno C, que seria zero também. Sobraria somente essa última parcela, que seria z que multiplica C interno C. E aí ficaria V interno C igual a z que multiplica C interno C. Aí divide os dois lados por C interno C. E aí você obtém essa última expressão, né? O valor de z. Quer dizer, z igual a V interno C sobre C interno C. Bom, no caso da base ABC ser uma base ortonormal, aí é tranquilo, né? A interno A igual a B interno B igual a C interno C, que é 1, e portanto vale esses resultados, né? O x é V interno A, o y é V interno B e o z é V interno C. Ou então você obtém de imediato, né? Você pega essa fórmula já obtida para a base ortogonal e usa o fato de que A interno A é 1, que B interno B é 1 e C interno C é 1. Aí você chega aqui, né? Sem dificuldades, tá bom? Perguntas? Peraí, deixa eu sair daqui. Bom, então vou voltar para cá. Bem, com isso a gente demonstrou a proposição 2, certo?
Agora vem uma proposição 3, que é mais simplesinha, certo? Então diz assim, proposição 3, se V é um vetor não nulo, então o vetor U igual a V dividido por comprimento de V é o único vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V, tá? Então, ou seja, se você tem um vetor não nulo e você quer gerar um vetor que seja unitário e que tenha a mesma direção e o mesmo sentido de um vetor dado, não nulo, né? É só você pegar o vetor e dividir ele pelo comprimento dele, ó. V dividido pelo comprimento de V. Aí esse vetor U, assim definido, ele é unitário com mesma direção e mesmo sentido. Tá? Vamos ver aqui a demonstração no anexo 2. Deixa eu apagar esse anexo aqui para não atrapalhar mais. Bom, aqui está o mesmo enunciado, né? Demonstração. O vetor U é um múltiplo escalar de V. Então, veja bem, se você está pegando o vetor V e multiplicando pelo número 1 sobre comprimento de V, né? Que é isso que você está fazendo, então o vetor U é um múltiplo escalar do vetor V com fator de multiplicidade 1 sobre comprimento de V, que é um número positivo, né? Então, veja, se eu estou pegando o vetor V e multiplicando por um número positivo, então eu tenho que o vetor U tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V. Então esse vetor eu já sei que ele tem a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Eu só preciso mostrar que ele tem comprimento 1, ou seja, que ele é unitário. Além disso, ó, quando a gente calcula o comprimento do vetor U, é igual ao comprimento do vetor 1 sobre comprimento de V vezes V, né? Agora vamos lembrar, né, que o comprimento de um vetor de alfa V é o módulo de alfa, onde o alfa está sendo esse número aqui, 1 sobre comprimento de V, é o módulo de alfa vezes o comprimento do V, certo? Bom, como esse número aqui é positivo, o módulo dele é ele mesmo, né? Então o módulo de 1 sobre comprimento de V é 1 sobre comprimento de V. E agora, multiplicado por comprimento de V, vai dar 1, certo? Então esse vetor, definido dessa maneira, né, ele tem mesma direção que o vetor V, mesmo sentido que o vetor V, e tem o comprimento 1, certo? Foi isso que a gente acabou. Então ele é unitário. Então ele é um vetor unitário que tem mesma direção e sentido do vetor. Aí uma consequência desse resultado, que a gente chamou aqui de corolário, é o seguinte. Se V é um vetor não nulo, então V é igual. Eu posso escrever o vetor V como sendo o comprimento do V multiplicado pelo vetor U, onde U é o único vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor U. Né? Então, se eu pegar um vetor unitário, né? Se eu pegar um vetor unitário e multiplicar pelo comprimento de um determinado vetor V, né? Na verdade não é bem isso. Ou seja, eu posso escrever o vetor V como sendo o comprimento de V vezes o unitário na direção e sentido do vetor V. É outra maneira. Na verdade, a consequência imediata, né? Ou seja, da proposição. Porque veja bem, o vetor V, eu posso escrevê-lo da seguinte maneira, ó. Eu posso escrevê-lo como sendo comprimento de V vezes 1 sobre comprimento de V, ó, porque esse número vezes esse dá 1, né? V é igual a 1 vezes V, né? Aí o 1 eu escrevo como comprimento de V multiplicado por 1 sobre comprimento de V. Agora aqui eu vou usar a propriedade associativa da multiplicação por escalar. Então com isso eu pego o comprimento de V e coloco fora aqui, ó. E coloco junto esse 1 sobre comprimento de V vezes V. Tá? Ou seja, isso é igual a comprimento de V vezes o vetor que é V sobre comprimento de V. Olha, mas isso aqui é unitário, né? Ó. Ou seja, isso é igual ao comprimento de V vezes U, onde U é o vetor V sobre comprimento de V, que é o único vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de V. Então, ou seja, esse resultado é uma consequência da proposição, né? Se você pegar qualquer vetor, ou seja, qualquer vetor V se escreve como seu comprimento multiplicado pelo unitário na direção e sentido de V. Certo? Ok?
Então isso é a proposição, é essa proposição, né? E o seu corolário aqui, tá? Então a gente provou essa proposição e também o corolário, tá certo? Ok? Bem, agora uma vez feito isso, agora a gente vai ver a parte boa, né? Digamos assim, a parte prática de produto interno. A gente vai ver agora como é que na prática eu calculo o produto interno, né? Em coordenadas, comprimento de um vetor em coordenadas, distância entre dois pontos no espaço e ângulo entre dois vetores. Como é que a gente calcula isso na prática, né? Então vamos lá, produto interno em coordenadas. Bem, aí a partir de agora, a gente vai usar a base JK. Então a melhor base para se usar é a base JK, ou seja, quais são as propriedades que a base JK tem? Bem, ela tem várias propriedades interessantes, tá? Primeiro que ela é uma base ortonormal, né? E outra propriedade importante também, além dela ser uma base ortonormal, a gente vai ver que ela tem outras propriedades que vão ser citadas na próxima aula de produto vetorial. Mas assim, ela tem uma propriedade adicional que é o seguinte: você pode representar qualquer vetor, dado um vetor V, se você coloca esse vetor V começando na origem do sistema de coordenadas, esse vetor V ele pode ser representado pelo seu ponto final, pelas coordenadas do seu ponto final, né? Então essa é uma propriedade bastante interessante, que torna essa base IJK como a melhor base para você trabalhar com ela, tá certo? Por isso que daqui para frente a gente vai trabalhar com ela, tá? E quando a gente escreve os vetores como combinação linear dessa base, a base IJK, então na verdade a gente está chamando isso de vetores em coordenadas, tá? E aí como é que a gente obtém agora eu quero obter uma fórmula para calcular o produto interno entre dois vetores, né? Porque a gente, até então, o produto interno para a gente tem uma definição geométrica, né? O que é produto interno de A por B é o comprimento do A vezes o comprimento do B vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Então a gente tem essa definição geométrica. Mas na prática a gente não sabe ainda como calcular um produto interno. Então a gente vai aprender a partir de agora, certo? Então vamos lá. Suponha que o vetor A se escreva como combinação linear dos vetores IJK na forma A1I mais A2J mais A3K. E o vetor B, de forma análoga, se escreva como o vetor B1I mais B2J mais B3K. Então a gente vai provar que o produto interno A interno B é igual a A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Ou seja, esse número aqui, ó, o coeficiente do I do vetor A multiplicado pelo coeficiente do I do vetor B, mais coeficiente do J do A, vezes o coeficiente do J do B, mais o coeficiente do K do vetor A, vezes o coeficiente do K do vetor B. Então, A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Esse é o resultado do produto interno. Então, vamos demonstrar isso? Olha, a demonstração é simplesmente a gente aplicar as propriedades de produto interno, né? Aqui, ó. Aplicando primeiramente a propriedade homogênea, então veja bem, aliás, desculpe, a propriedade distributiva, né? Eu tenho um vetor com 3 parcelas, produto interno com outro vetor que tem 3 parcelas. Então quando você aplica a propriedade distributiva, no final você vai ter 9 parcelas vetoriais, porque cada parcela daqui da esquerda vai ser distribuída com cada parcela da direita, né? Como tem 3 parcelas aqui, 3 parcelas aqui, no final você vai ter 9 parcelas. Isso é análogo ao que acontece com os números, né? Se eu tiver a soma de 3 números aqui e a soma de 3 números aqui e tiver aplicando o produto, aí vai aplicando a propriedade distributiva do produto, né? Você vai transformar uma soma de 3 parcelas multiplicado por uma soma de 3 parcelas em 9 parcelas, né? É isso que acontece aqui. Então isso vai ficar, ó, usando a propriedade distributiva, vamos ter A1I
interno B1i mais A1i interno B2j mais A1i interno B3k. Agora vamos pegar a segunda parcela daqui e distribuir com as 3 de cá. Então, A2j mais interno B1i mais A2j interno B2j mais A2j interno B3k. E finalmente vamos distribuir essa parcela vetorial com as outras 3 da direita. Vamos ter como resultado A3k interno B1i mais A3k interno B2j mais A3k interno B3k. Certo? Só que veja o que acontece. Olha, essa primeira parcela, A1i interno B1i, usando a propriedade homogênea, você pode tirar o A1 de dentro do produto interno e o B1 também. Então vai ficar A1B1 que multiplica I interno I. Certo? Essa segunda parcela, você faria a mesma coisa. Ficaria A1B2 I interno J. Só que I interno J é zero. Então essa parcela é simplesmente igual a zero. Como também, ó, A1I interno com B3K daria A1B3 que multiplica I interno K. Como o I interno K é zero, então essa parcela aqui é nula. Tá? Então todas essas parcelas que envolvem vetores da base diferentes, né, vai resultar numa parcela nula. Por exemplo, A2J interno B1I vai dar zero, né, porque vai ficar A2B1 J interno I, que é zero. A2J interno B2J, essa daqui não dá zero, vai dar A2B2 J interno J, que é essa daqui. Agora A2J interno B3K vai dar zero, porque vai ficar A2B3 J interno K, que é zero. A3K interno B1I vai dar A3B1 K interno I é zero, então essa parcela é nula. A3K interno B2J também é nulo, né, porque vai ficar A3B2 K interno J, que é zero. E finalmente nós temos A3K interno B3K. Vai ficar A3B3K interno K, que é exatamente essa parcela aqui. Bom, mas acontece que o I interno I é igual a J interno J, que é igual a K interno K, que é igual a 1. Né? E, portanto, temos que A interno B vai ser A1B1 vezes 1, que vai dar 1B1, né? Mais A2B2 vezes 1, que é A2B2, e mais A3B3 vezes 1, que é A3B3. E, portanto, nós temos... Essa é a fórmula para calcular o produto interno, quando os vetores estão expressos como combinação linear da base JK. Professor, o máximo só são 3 elementos, né? O máximo só são 3 elementos, A1, A2, A3? Aí vamos ver um exemplozinho aqui, né? Para a gente ilustrar essa fórmula, vamos pegar um exemplo. Calcula o produto interno entre os vetores A, que é 2i, mais 3j mais 5k, e o vetor B, que é menos 3i, mais 2j mais 3k. Bom, como é que vai ser o produto interno? Ó, você vai pegar o coeficiente do i do vetor A e multiplicar pelo coeficiente do i. Então vai ficar 2 vezes menos 3. Né? Depois você vai pegar o coeficiente do j do vetor A, multiplicar pelo coeficiente do j do vetor B. Então vai ficar mais 3 vezes 2. E finalmente o coeficiente do k do vetor A, multiplicado pelo coeficiente do k do vetor B. Então vai mais 5 vezes 3. Então fazendo a conta, vai ficar 2 vezes menos 3, mais 3 vezes 2, mais 5 vezes 3. Aqui vai dar menos 6 mais 6 dá 0, né? E 5 vezes 3, 15. Então menos 6 mais 6 mais 15. Então o final dá 15. O produto interno aí dá 15. Ok? Então agora vocês já sabem calcular produto interno entre dois vetores, né, se eles forem expressos em função da base JK. Professor, então eu posso ir direto, né? Como o senhor fez aí no exemplo. Pode sim. Não preciso fazer as 9... Não. Aqui a gente só faz para demonstrar, né? Para mostrar as passagens. Mas na prática você vai usar essa fórmula aqui, né? A fórmula para o cálculo do produto interno. Certo? Bom, vamos lá. Então, outra coisa que a gente pode usar, uma vez agora que a gente já sabe como calcular o produto interno, eu posso usá-lo para calcular o comprimento de um vetor em coordenadas, né? Vamos ver aqui o anexo 4.
Por exemplo, vamos supor que eu pego o vetor V se escreve na forma A vezes I mais BJ mais CK. Então, quem vai ser o comprimento do vetor V? Ó, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E por quê? Porque, ó, vamos lembrar, né? O comprimento do vetor é a raiz quadrada de V interno com ele mesmo, né? Produto interno de V com ele mesmo. Se você pegar esse vetor e fizer interno com ele mesmo, vai ficar A vezes A, né? Mais B vezes B, mais C vezes C. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, V interno V dá A2 mais B2 mais C2. Então, é esse número aqui, ó. Como o comprimento do vetor é a raiz quadrada de V interno V, portanto, a maneira de calcular o comprimento do vetor é isso. A raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Exemplo. Determina o comprimento do vetor V, que é 6i mais 3j mais 2k. Bom, o comprimento de V é raiz quadrada do 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 36 mais 9 mais 4. 36 mais 9, 45 mais 4, 49. Raiz quadrada de 49, 7. Então, esse vetor aqui tem comprimento 7. Certo? Ok? Agora vamos para eu posso usar também como calcular a distância entre dois pontos no espaço. Certo? Vamos ver aqui o anexo 5. Bom, então suponha que eu tenho os pontos, dois pontos no espaço representados por suas coordenadas tridimensionais, né? O ponto A é representado pelo terno ordenado A1, A2, A3 e o ponto B é representado pelo ponto B1, B2, B3. Certo? Aí como é que eu calculo a distância entre os dois pontos? Bom, então a distância entre esses dois pontos, denotada pelo símbolo D de AB, é o número não negativo. Ou seja, a distância de AB é raiz quadrada de B1 menos A1 ao quadrado, mais B2 menos A2 ao quadrado, mais B3 menos A3 ao quadrado. Ou seja, eu extraio a raiz quadrada dos quadrados da diferença entre as coordenadas, entre as primeiras coordenadas, segundas coordenadas, terceiras coordenadas. Bom, isso é decorrente do quê? Isso é decorrente do seguinte. A distância entre dois pontos no espaço é igual ao comprimento do vetor, que tem os dois pontos como as extremidades, né? Então a distância do ponto A ao ponto B é igual ao comprimento do vetor AB, tá? E aí a gente já viu que para calcular o comprimento de um vetor, eu posso usar produto interno, então é a raiz quadrada do vetor AB interno com AB. Certo? Bom, agora vamos lembrar, né? Como é que eu obtenho o vetor AB? Isso a gente viu na aula passada. Para você obter um... Tá no YouTube, eu acho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou foi uma conversa paralela aí? Não, prof. Tá foi bom. Paralelo. Tá bom. Então assim, mantenha os áudios por enquanto desligados, né? Você só abre se você for perguntar alguma coisa, tá bom? Porque senão a gente interrompe. Olha, então vamos lembrar, na aula passada a gente aprendeu como determinar as coordenadas de um vetor, né? Na base JK, quando a gente conhece as coordenadas dos pontos envolvidos, né? Isso foi um assunto da aula passada, a gente pode ver rapidamente aqui, ó, só para relembrar. Na aula passada a gente viu isso, né? Vetor determinado por dois pontos. Foi o último assunto, eu acho que foi na aula anterior essa aqui, ó. Vetor determinado por dois pontos, certo? Foi o anexo 8 da... Isso, que aula foi essa aqui? Foi a quarta aula. Na quarta aula, né? A gente aprendeu como determinar
Um vetor determinado por 2 pontos. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui, quarta aula. Aqui. Turma da manhã. Quarta aula. É aqui, o anexo 4. Só para relembrar. Não, peraí, não é anexo 4 não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É o anexo 8, na verdade, né? Anexo 8 dessa aula aqui. Foi isso aqui que a gente viu, tá vendo? Dados os pontos A e B, né? Em coordenadas, o vetor AB se escreve na forma em função de IJK, né? Ó, B1 menos A1I mais B2 menos A2J mais B3 menos A3K. Certo? Aí a gente mostrou como chega, né? Certo? Então foi isso. Aí a gente está usando essa informação agora para calcularmos a distância entre os dois pontos, né? Então eu estou usando a informação que a distância entre dois pontos é o comprimento do vetor AB. A distância do ponto A ao ponto B é igual ao comprimento do AB. Então, que é raiz quadrada de AB interno a B, que é então... Aí usando agora, né, aquela informação, que o vetor AB é B1 menos A1, ó, como é que eu obtenho o vetor AB na base JK? Eu vou fazer B1 menos A1I mais B2 menos A2J mais B3 menos A3K. Então foi isso que eu coloquei aqui, né? Como AB é B1 menos A1I mais B2 menos A2J mais B3 menos A3K, temos o seguinte, que é a distância de AB, ó. Aí fazendo esse vetor AB interno por ele mesmo, vai ficar B1 menos A1 multiplicado por B1 menos A1, que é B1 menos A1 ao quadrado, mais B2 menos A2 multiplicado por ele mesmo, ou seja, vai dar B2 menos A2 ao quadrado, e B3 menos A3 multiplicado por ele mesmo, então B3 menos A3 ao quadrado. E aí essa é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos no espaço. Percebam, né, que ela é parecida com a fórmula que vocês aprenderam lá no ensino médio, né, a calcular a distância entre dois pontos no plano, né? No caso do plano, não tem essa terceira parcela, ela tem essa primeira e a segunda parcela, né, mas não tem a terceira, tá certo? Então aqui é como se fosse uma generalização para a dimensão 3 daquela fórmula de distância entre dois pontos que a gente aprende, dois pontos de plano, né? De um plano, tá certo? Só que aqui são dois pontos do espaço. Aí um exemplo aqui para fixar a ideia, calcular a distância entre os pontos. Aí o ponto A é o ponto 1085, né? Representado por esse terno ordenado aqui, né? 1085, e o B é 1653, certo? Bom, fazendo a conta, ó, vocês têm aqui, ó, vou fazer a diferença, né? Primeira coordenada de B menos primeiro vai ficar 16 menos 10 ao quadrado mais 5 menos 8 ao quadrado mais 3 menos 5 ao quadrado, tá? Aqui vai dar 6 ao quadrado, aqui vai dar menos 3 ao quadrado e aqui vai dar menos 2 ao quadrado. Então vamos ter 36 na primeira parcela, 9 na segunda e 4 na terceira, ou seja, raiz de 49, que dá certo. Eu poderia usar também, pessoal, só para que vocês possam se habituar a usar o GeoGebra, né? Eu poderia botar esses dois pontos lá no GeoGebra e fazer o vetor ligando esses dois pontos, o segmento, né? E aí o próprio GeoGebra dá o comprimento desse segmento, tá? Deixa eu abrir aqui no GeoGebra. Aqui, deixa eu ver aqui, o GeoGebra tridimensional. Olha, para você usar o GeoGebra tridimensional aqui no GeoGebra Classic, você vem aqui e pede para ele abrir uma janela 3D, certo? Pronto, ele vai abrir uma janela 3D e aí eu vou digitar os pontos, né? No caso, os dois pontos, vamos ver quais são os pontos que eu tomei aqui. O A é 1085 e o B é 1653. Vamos ver aqui, vou botar A
igual 10, 8, 5. Quando eu dou um enter, aqui é porque ele ficou muito alto aqui, as coordenadas, né? Mas ó, veja que ela apareceu aqui, ó, certo? Aqui está o ponto A, 10, 8, 5, tá certo? Agora qual é o outro ponto B? Deixa eu ver, o ponto B é 16, 5, 3. Dezesseis, 5, 3. Pronto. Ponto B aqui, tá? Ponto A e ponto B. Aí eu vou agora construir um segmento ligando esses dois pontos, tá? Segmento. Então eu vou ligar o ponto A ao ponto B. Pronto, segmento AB aqui, ó. Olha o tamanho dele, tá aparecendo aqui, ó, 7, ó. Certo? Então você pode usar o GeoGebra para você confirmar, né, algumas coisas. Então aqui você botou os dois pontos, aqui você ligou um ponto ao outro, né, e ele já dá o comprimento do segmento. Esse número 7 aqui é o comprimento, é a distância de A para B. Tá certo? Ok? Bom, vamos em frente. Ah não, aqui não era esse. Vamos voltar aqui para nossa aula. Eu acho que eu acabei tirando aqui, mas a gente volta com ela. Deixa eu ver aqui. Voltando para cá. Pronto. O que está faltando? Bom, aí vamos ver o último, ângulo entre dois vetores, né? Distância de dois pontos foi isso agora. Vamos ver ângulo entre dois vetores. Vai ser o anexo 6. Vou apagar esses anexos todos aqui, para não ficar com muita coisa aqui. E vamos puxar o anexo 6. Pronto, então para a gente calcular o ângulo entre dois vetores, a gente tem esse resultado aqui, né? Proporção, dados os vetores A igual a 1, I mais A2J mais A3K, e B igual a B1I mais B2J mais B3K, o ângulo entre esses dois vetores, denotado pelo símbolo ângulo entre A e B, é igual a... O ângulo entre A e B é o cosseno menos 1. Esse símbolo aqui, cosseno menos 1, é na verdade o arco cosseno, tá? O arco cosseno do número A1B1 mais A2B2 mais A3B3 dividido por raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado vezes raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais B3 ao quadrado. Bom, não tem nada demais não, tá? Essa fórmulazinha aqui, ela é simplesmente o seguinte, ó. Você partindo da definição de produto interno, né, definição geométrica de produto interno, A interno B é o que? É comprimento de A vezes comprimento de B cosseno do ângulo, né? Aí daqui você tira aqui o cosseno do ângulo entre A e B é o A interno B dividido pelo comprimento de A vezes comprimento de B, certo? Ou então agora, se você quer descobrir o ângulo, então você aplica a função inversa do cosseno, que é cosseno a menos 1. Cosseno a menos 1 do cosseno de AB é o ângulo AB, né? E aqui vai ser o cosseno a menos 1 ou o arco cosseno do número A interno B sobre comprimento de A comprimento de B. Agora aqui eu vou usar o que? A interno B é A1B1 mais A2B2 mais A3B3. O comprimento do vetor A é quem? É raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado, e o comprimento do vetor B é raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais B3 ao quadrado. Que é exatamente o resultado que a gente queria, né? Aí vamos ver um exemplo aqui.
calcule o ângulo entre os vetores. A é I mais 2J mais K mais 2K e B é menos I mais 2J mais 2K. Então, primeiro a gente calcula o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo é o produto interno. Vamos lembrar, né? O cosseno do ângulo é a razão entre o produto interno dividido pelo produto dos comprimentos, dos vetores, né? Então, vai ser o produto interno aqui no numerador. Então, o produto interno vai ficar quanto? Ó? 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, mais 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes 2 dá 4. Então, o numerador é isso aqui. Agora, no denominador, comprimento do A vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, aqui vai dar isso aqui, né? Vezes o comprimento do B, que é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, resumindo, a gente tem, ó, 4 mais 4, 8, menos 1, 7, no numerador, né? E aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 9, ou seja, dá 9, né? Então, 7 sobre 9. Então, o cosseno do ângulo entre A e B é 7 sobre 9. Então, quem é o ângulo entre A e B? É o cosseno menos 1 de 7 sobre 9, ou seja, arco cosseno de 7 sobre 9. Se você pegar uma calculadora e ela tiver programada para fazer conta de ângulo, medida de ângulo em graus, aí ela vai dar o resultado em graus. Se ela tiver programada para medir ângulo em radianos, ela vai dar o resultado em radiano. Vamos ver isso aqui, como ficaria, como é que eu faria numa calculadora, né? Então eu vou abrir aqui uma calculadora. Pega aqui uma calculadora aqui que eu tenho aqui, ó. Vou botar no modo avançado. Pronto. Aí eu vou pegar o seguinte, eu quero o cosseno a menos 1, ou seja, arcosseno. Veja que aqui não tem a função, não está aparecendo a função. Aparece cosseno, seno hiperbólico, que é o sino H, cosseno hiperbólico. Mas o cosseno a menos 1, o arcosseno não aparece. Então vem aqui nas funções. Aí vem aqui, ó, A cosse x. Então arco cosseno. Aí aqui dentro eu vou botar a fração, né? Que no caso, qual é a fração? É 7 sobre 9, né? Então arco cosseno de 7 sobre 9. Ó, tem aqui 7 dividido por 9. Certo? Qual foi o resultado? Vamos ver aqui. Dá um enter, cadê? Dá um igual, né? Aí o resultado deu quanto? 38,94. Certo? Aí interessante, ó. Por que ele deu 38,94? Porque aqui, ó, já tá a calculadora, ela tá programada para calcular em graus, né? Está calculado para graus, certo? Não, na verdade, aqui, ó, graus. Aí aqui, ó, em graus seria 38,94. Aqui ela deu grau para grau, né? Na verdade, ela deu o resultado aqui em graus, certo? Então vocês só precisam ver se ela está programada para dar o resultado em radianos. Se você botar radianos aqui, ela deu o resultado aqui em graus, mas ela aqui converteu para radiano, né? 0,68 radiano, certo? Mas como a gente está interessado que o resultado seja em grau, né? Tem que deixar grau mesmo. Certo? Esse valor aí, que é exatamente o que está marcando aqui, ó, 38,94 graus. Certo? Ok? Perguntas? Então veja, com essa nova abordagem de produto interno, né, em coordenadas, introduzindo uma base ortonormal, a gente agora sabe como calcular de fato o produto interno, o comprimento de um vetor, o ângulo entre dois vetores, né? Dentre outras coisas, certo? A gente vai poder fazer agora com esse conhecimento.
fechar a calculadora aqui, porque pode ser que a gente precise dela mais tarde. Vamos continuar aqui. É isso aqui. Bem, então agora chegou a parte dos exercícios, tá? Então não vai dar tempo de fazer todos, obviamente, né? Mas a maioria está feito aí no material, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer, certo? Esse primeiro exercício do anexo 7 aqui. A gente tem quatro vetores, né? Seja A é o vetor 2i mais 3j mais k, o B é o i menos j mais k, e o C é 4i menos j mais menos 5k. E o vetor V é menos i mais 5j mais 15k. Aí ele pede para mostrar o seguinte. Primeiro, mostre que ABC é uma base ortogonal. Tá? Então pede para mostrar que esses três vetores, né? A, B e C é uma base ortogonal. E depois ele pede para escrever o vetor V como combinação linear dos vetores da base ABC. Então, no segundo momento, a gente vai tentar escrever o vetor V como combinação linear de A, B e C. Tá? Então, esse são os itens desse exercício, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o anexo 7. Vou apagar isso aqui. Vou tirar essa parte aqui também. Vou deixar só esse. Bom, a gente repetiu aqui o enunciado, né? Vamos provar primeiro o item A, mostrar que a base ABC é uma base ortogonal. Então, veja bem, como A, B e C são vetores não nulos, para mostrar que A, B, C é base ortogonal, basta mostrar o seguinte. De acordo com a proposição 1, né, se você pega um conjunto com três vetores não nulos e mostrar que eles são 2 a 2 ortogonais, né, então isso é uma base ortogonal. Então, para isso, basta mostrar que os produtos internos A interno B é igual a interno C, que é igual a B interno C, que é zero. Ou seja, eu tenho que provar que 2 a 2 eles são perpendiculares. Então vamos calcular aqui o produto interno, né? A, B e C. Ó. Então vamos ver. A interno B, ó. A interno B vai ser... Ó, o coeficiente do I aqui é 1, né? Então vai ficar 1 vezes 4, que vai dar 4, né? Deixa eu ver. Não, desculpa, primeiro é A interno B. Ó. O A é esse, né? Ó. 2, fazer A com B, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2, né? Mais 3 vezes menos 1, que é menos 3, mais 1 vezes 1, que é 1. 2 menos 3 mais 1 dá 0, então A interno B é 0. Agora A interno C, ó, esse com esse. Vai dar 2 vezes 4, dá 8. 8, né? Agora mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. E 1 vezes menos 5 dá menos 5. Ó. 8 menos 3 menos 5 dá 0. Então A interno C é 0. E por último B interno C. Ó. Esse com esse. Então 1 vezes 4 dá 4. Mais menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E 1 vezes menos 5 dá menos 5. Então, 4 mais 1 menos 5 dá 0. Logo, a ABC é uma base ortogonal, né? Porque 2 a 2 os vetores são perpendiculares. Certo? Agora, o próximo item da questão, ele pede para escrever o vetor V como combinação linear dos vetores da base ABC. Então, a gente vai fazer isso aqui por dois métodos, tá? O primeiro método é usando só o fato de que é uma base. Eu não vou usar o fato de que é base ortogonal, mas só que é base. Então, assim, primeiro método. Sejam x, y e z pertencentes a R, tais que o vetor V se escreve como xa mais yb mais ec. Aí eu quero descobrir quem é o x, quem é o y, quem é o z, né? Bom, aí aqui a gente pegou quem era o vetor V, quem era o vetor A, quem era B, quem era C. Aí escreveu aqui, ó, o vetor V é esse. Tá lá em cima, né? É o vetor, menos I mais 5J mais 15K. Tá aqui, eu coloquei no lugar do V. No lugar do A,
eu coloquei o vetor 2i mais 3j mais k. Aqui, ó. No lugar do B, eu botei o vetor i menos j mais k. E no lugar do C, eu coloquei o vetor 4i menos j menos 5k. Tá aqui. Certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos... o que a gente fez aqui foi o seguinte. Eu vou pegar... vou comparar os coeficientes de i do lado esquerdo com o coeficiente de i do lado direito. Coeficiente do j com o coeficiente do j, coeficiente do k com o coeficiente do k. Então, veja. O coeficiente do vetor i do vetor do lado esquerdo é menos 1, certo? Agora, quem seria o coeficiente do i do lado direito? Ó, vai ser 2x, que está multiplicando i, né? Mais y mais 4z. Então, o coeficiente do i do lado direito, que na verdade eu coloquei aqui do lado esquerdo, né? Vai ser 2x mais y mais 4z. Então, 2x mais y mais 4z tem que ser igual a coeficiente do i do lado direito, do lado esquerdo aqui, que é menos 1. Agora, vamos comparar o coeficiente do j do lado direito, que é 5, eu botei aqui do lado direito, tá certo? Agora, vamos ver quem seria o coeficiente do j do lado de cá. Ó, vai ser 3x... né? Depois menos 1 vezes y, menos y, e menos 1 vezes z, menos z. Então 3x menos y menos z é igual a 5, que é o coeficiente do j do primeiro membro. Agora o coeficiente do k do primeiro membro é 15, eu botei ele aqui no segundo membro. Agora quem é o coeficiente do k do lado de cá? Do lado direito seria x, 1 vezes x, mais 1 vezes y, menos 5 vezes z. Então, x mais y menos 5z é igual a 15. Ora, então veja que para encontrar o x, y, z, que satisfaz essa condição aqui, né? Eu tenho que resolver esse sistema linear, ó, nas variáveis x, y, z, né? Sistema linear não, do tipo não homogêneo. Como é que a gente resolveu esse sistema? Bom, aí a partir daqui você usa o método que você souber, tá certo? O método que geralmente eu gosto mais de usar é o que eu chamo de método da substituição. Então, por exemplo, dessa primeira equação, eu isolei o valor do y. Então, isolando o y na primeira equação, eu obtenho que o y é igual a menos 1, aí o 2x passa para o segundo membro com menos 2x, e o 4z passa para o segundo membro com menos 4z. Então, da primeira equação, eu obtive que y é igual a menos 1, menos 2x, menos 4z. Essa nova equação eu chamei de asterisco, ok? Porque lá no final a gente vai voltar a falar dela. Aí agora eu vou pegar essa equação asterisco, ou seja, o y em função do x e do z, obtido na equação asterisco, e vou substituir nas duas equações, na equação 2 e na equação 3. Ó. Veja que eu troquei, no lugar do y, eu troquei por 1 menos 2x menos 4z. Certo? Aí aqui eu tenho 3x menos, aí no lugar do y eu botei essa expressão e depois menos z igual a 5. E na terceira equação eu também troquei, o y eu troquei por menos 1 menos 2x menos 4z, e o resto eu repeti, ó, x, aí mais, no lugar do y eu botei a expressão equivalente, depois menos 5z igual a 15. Aí agora eu observo que essas duas últimas equações, elas só dependem do x e do z, né? Aí eu vou simplificá-las para tentar resolver no sistema 2×2. Então veja, essa segunda equação, ela agora vai ficar, ó, 3x mais 2x dá 5x. Aí a parte que envolve z vai ficar menos 1 vezes menos 4, vai dar mais 4z menos z, mais 3z. E a parte numérica vai ficar 5, ó, aqui eu teria 1, né? 1 no primeiro membro, vai menos 1 para o segundo. Então vai ficar 5 menos 1 vai dar 4. Então essa segunda equação aqui se torna essa primeira, simplificada, né? 5x mais 3z igual a 4. E agora, fazendo a mesma coisa com a segunda, eu tenho x menos 2x dá menos x, certo? Aí agora a parte em z vai ficar menos 4z menos 5z vai dar menos 9z. E esse menos 1 que está no primeiro membro vai para o segundo membro como mais 1, soma-se com 15 vai dar 16. Então você tem menos x menos 9z igual a 16, certo?
Aí veja, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que eu chamei de 5. Dessa equação 5, eu vou tirar o x em função do z. Como é que eu faço isso? Passo menos x para o outro lado, né, se torna x. E passo 16 para o primeiro membro. Ou seja, passo menos x para o segundo membro, menos x se torna x. E o 16 que estava no segundo vem para o primeiro. Vai ficar menos 9z menos 16. Então, no final, eu escrevo x em função do z. Ó. Vai ficar x igual a menos 9z menos 16. A essa nova equação eu chamei de 2 asteriscos. O que é que eu vou fazer? Substitui o valor do x em função do z na outra equação. Ou seja, veja que eu obtive o x, né, em função do z da equação 5. Então agora eu pego esse valor do x em função do z, substituo na equação 4. Então vai ficar 5 vezes menos 9z menos 16, que está ocupando o lugar do x, mais 3z igual a 4. Aí daí eu obtenho o valor do z, né? Porque vamos ter, ó, 5 vezes menos 9 vai dar menos 45, menos 45z mais 3z vai dar menos 42z. Aí vamos ficar com, aqui ó, vai ficar 5 vezes menos 16 vai dar menos 80, passa para o segundo membro, vai mais 80. 80 mais 4, 84. Então, resumindo, essa daqui resumida, né, vai dar, é isso aqui, vai dar menos 42z igual a 84. Ou seja, z é igual a 84 dividido por menos 42. Ou seja, z igual a menos 2. Aí agora, com o valor de z, certo? Com o valor de z, eu volto para a equação 2 asterisco, para obter o valor de x. Ó. Substituindo z igual a menos 2 em 2 asterisco, vamos obter x igual a menos 9 vezes menos 2 vai dar 18 menos 16, ou seja, x igual a 2. Aí por último, ó, vou substituir x igual a 2 e z igual a menos 2 na primeira equação aqui, ó, asterisco. Aí vou obter o valor do y. Vamos ter y igual a menos 1, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, e menos 4 vezes menos 2, então mais 8. Então y é igual a menos 1 menos 4 mais 8 vai dar 3. Resumindo, nós temos, ó, o x é 2, o y é 3 e o z é menos 2. Então o vetor v se escreve em função da base ABC como sendo 2a mais 3b menos 2c. Certo? Alguma pergunta? Bom, é claro que aqui, quando chegou no sistema linear, vocês poderiam ter optado por outros métodos, tá? Para resolver o sistema, né? Tá certo? Por exemplo, poderia usar a regra de Cramer, né? Eu poderia ter usado outros. Eu prefiro esse. É o método da substituição, tá certo? Se você fizer ele com um certo cuidado, a possibilidade de você errar é menor do que em outros métodos, tá bom? Bem, agora vamos ver um segundo método para resolver esse problema, tá bom? Que é mais fácil do que esse. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim, professor. Pronto, agora vamos resolver esse mesmo problema usando um segundo método que é bem mais simples, tá bom? Bom, vai ser a próxima, vai ser a outra página aqui. Bom, aí veja bem, no segundo método que eu vou usar para resolver esse problema, eu vou usar o fato de que o conhecimento de que a base é ortogonal. Lembra que a gente provou no item A que a base era ortogonal, não é isso? Ó, veja que no primeiro item, ó, a gente provou, né? A gente fez questão de mostrar que a base era ortogonal, né? Ó. E quando foi usar resolver o primeiro método, a gente não usou essa informação de que a base era ortogonal, mas agora a gente vai usar essa informação. Então, considerando a base ABC como ortogonal, então aí eu sei que o vetor V se escreve nessa fórmula. O vetor V é igual a V interno A dividido por A interno A vezes A, ou seja, quem é o X? Ó, o X vai ser V interno A dividido por A interno A.
Quem é o y? Vai ser v interno b dividido por b interno b. E quem vai ser o z? É v interno c dividido por c interno c. Por quê? Porque eu sei que isso é uma base ortogonal, né? Como uma base ortogonal, eu posso escrever o vetor v nesse formato. E agora fica mais fácil de calcular, né? Por exemplo, quem é v interno a? Então, vamos abrir aqui, ó. Ó, v interno a aqui, ó, quem seria, né? O v interno a, ó, vai ser esse vetor aqui, ó, v interno com esse, né? Então vai dar menos 1 vezes 2, tá? Vamos fazer essa conta vamos fazer essa conta direitinho, né? Eu vou puxar isso aqui para vamos puxar aqui para puxar para cá. Acho que aqui eu já posso apagar essa página. Ó, vamos puxar isso aqui, essa parte aqui, para a gente fazer essas contas. Pronto, então eu vou... Ó, aí aqui eu vou usar, né, vou usar o seguinte. Eu vou usar aqui o vetor v. Ele é quem? Ele é v interno a dividido por a interno a, tá? Vezes a. Eu estou deixando de botar as setas, tá, pessoal? Só para a gente ganhar tempo aqui, tá? Mais. Aí aqui v interno b dividido por b interno b vezes o vetor b mais v interno c interno c vezes o vetor c. Vem aqui, ó, A, B, C, tudo tem, e V tem seta, tá? Aí vamos ver, quem é que seria V interno A? Ó, V interno A vai dar menos 1 vezes 2, dá menos 2, mais 5 vezes 3, mais 15, mais 15 vezes 1, mais 15. Então isso vai dar 30 menos 2, 28, né? Agora quem é A interno A? A interno A vai ser 2 ao quadrado dá 4, mais 3 ao quadrado dá 9, mais 1 ao quadrado dá 1. É igual a 14, né? Então isso implica que o x, ó, isso aqui é o x, né? Ó, vamos lembrar, né? Isso aqui é o x, né? Isso aqui é o y. Isso aqui é o z. Então o x, no nosso caso, o x vai dar quanto? Vai dar 28 dividido por 14, que é 2. Tá certo? Que bate lá com o que a gente... Agora eu vou precisar... Deixa eu puxar isso aqui para o lado de cá para ficar mais fácil de acompanhar o raciocínio. Ó, agora eu vou precisar de fazer V interno B, né? V interno B vai dar quanto? Vai dar menos 1 vezes 1, né? Dá menos 1. Agora 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. E 15 vezes 1. Então mais 15. 15 menos 5 dá 10, menos 1 dá 9. Agora e o B interno B? Dá quanto? B interno B dá 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, ou seja, 3. Então quem vai ser o y? Vai ser 9 sobre 3, que é 3. Certo? E agora vamos descobrir o c, né?
Para o C eu vou precisar calcular o V interno C e depois o C interno C. Então o V interno C vai dar menos 1 vezes 4, dá menos 4. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Ó, 5 vezes menos 1 e agora 15 vezes menos 5. 15 vezes menos 5 dá quanto? Menos 75, né? Menos 75. Então isso vai dar menos 80, menos 84. E agora eu preciso de C interno C. Vai dar 4 ao quadrado dá 16, mais 1 ao quadrado dá 1, mais menos 5 ao quadrado dá 25. Então isso vai dar quanto? 17 com 25 dá 42. Então isso implica que o Z é igual a menos 84, né, dividido por 42, que dá menos 2. E aí veja que bate, né, com as respostas que a gente tinha lá pelo outro método, né, pelo primeiro método, né, ó. A gente obteve, ó, x igual a 2, y igual a 3, z igual a menos 2, que é compatível com o resultado obtido aqui, né, aqui, né? A gente fez aqui a conta, certo? Mas a gente, pelo primeiro método, também, né, ó, conseguimos o que? O x igual a 2, o y igual a 3 e o z igual a menos 2, tá? Tá certo? Então isso mostra que os dois métodos são resolvem, né? Agora, veja, aí você diz, oh, professor, o segundo método é bem mais fácil que o primeiro, é verdade. Posso usá-lo sempre? Não. Tá? Por que eu não posso usá-lo sempre? Eu só posso usá-lo quando a base for ortogonal, tá certo? Então assim, não vão se entusiasmar pelo fato de que esse método é mais fácil e querer fazer para qualquer base. Não, esse método não vale para qualquer base. Ela só vale se a base for ortogonal, tá certo? Então somente nessas condições é que você pode usar esse resultado, certo? Bom, nós temos outros exercícios aí que estão propostos, né? Mas está feito aí no material, tá certo? Vocês dão uma olhada, porque já são 9h48, né? Então a gente vai terminar por aqui. Mas todos esses outros exercícios também estão resolvidos aí, né? Nos anexos que eu mandei para vocês, tá certo? Então, deixa eu só dar uma checada para ver se eles estão todos mesmo. Então seria o anexo 8, pronto, o anexo 8 é o exercício, estão todos resolvidos, tá? Anexo 8, anexo 9, tá tudo feito. Anexo 10, pronto. Então é isso, né? Então vocês agora olham com calma, olham os outros exercícios, como é que foram resolvidos, né? E tentam resolvê-los, né? É interessante vocês, para que vocês possam aprender, tentem resolver os exercícios. Aí se vocês não conseguirem ter nenhuma ideia, aí dá uma filada rápida em como é que eu resolvi, né? E tenta fazer, porque a maneira da gente aprender, a maneira mais fácil para quem quer aprender uma coisa quando não tem maturidade nenhuma naquela disciplina, é você tentar imitar a maneira como foi feito, né? Como alguém fez, né? Pega esse exercício, eu tenho ele resolvido, vamos tentar reproduzi-lo sem olhar para como é que foi feito, né? Aí se não consegue, aí dá uma olhadinha, agora eu entendi como é que faz. Aí você vai, e dessa maneira você vai adquirindo maturidade, certo? Tentando, porque assim, se você simplesmente olhar como ele foi feito, você não aprende, tá? Você aprende quando você pegar aquele exercício, tá bom, eu vi como é que foi feito. Aí o que é que você faz? Esconde o papel da solução e tenta refazer, você mesmo, né? Para ver se com os seus conhecimentos você consegue fazer aquela questão.
Depois, se você não conseguir de jeito nenhum, dá uma olhada de novo. E assim vai, né? Nesse processo de dando uma olhada se for necessário, mas sempre tentando fazer você mesmo. É assim que a gente aprende, ok? Não fique, não se iludam, não. É pelo fato de que o exercício está resolvido que vocês conseguem fazê-lo, tá certo? Há uma grande distância entre, Tá certo, professor. entre entender e aprender, e saber que sabe fazer, é diferente. É claro que é bom você saber que você tem ele resolvido, né? Mas o melhor ainda é você saber que você consegue resolver. Esse é o melhor processo. É tentar reproduzir. Tá bom? Bom, então era isso que eu tinha para vocês. Eu vou parar a gravação agora. Certo? Vou interromper. Pronto. A partir